Boa noite a todos. O de entrevistado é Gil Giardelli. Ele que é professor e difusor de conhecimentos e atividades ligadas à inovação radical, sociedade em rede, colaboração humana, economia criativa digital e estudos do futuro. Eleito o quarto inovador da indústria digital, além do mais, eleito o 11º professor de MBA global mais influente entre os 5 maiores professores inovadores do Brasil. Cara, um verdadeiro técnico especialista nos robôs. Eu estava num evento no IT Forum X, que foi o primeiro evento a abordar sobre sociedade 5.0 em nível nacional, que é uma temática que a gente vai abordar no nosso bate-papo, que é exatamente o nosso tema, é o impacto da inteligência artificial na transformação da sociedade 5.0. E lá estava o robô do Gil Giardelli. Foi a partir daí que eu fui conhecer um pouco mais. Tive a oportunidade também de estar aqui no nosso Ceará, abrilhantando, sabe, que é experiência, uma palestra de muito conhecimento, que toda a plateia para ouvir e entender um pouco mais dessa revolução global, industrial, tecnológica, que irá ser muito bem abordado por ele. Gilson, eu sou fã, acredito muito no impacto de todo o seu trabalho, nessa transformação e na sua forma de experienciar a vida, de se relacionar. É isso que eu acredito que seja ainda mais o presente e o futuro da nossa sociedade. Pode se apresentar. Obrigado, é uma honra estar aqui. Eu acho que são esses momentos nossos, enfim, de se conectar em rede, que faz com que a gente possa conversar um pouquinho sobre essa nova era. É, Enfim, tem uma coisa fantástica acontecendo no mundo que poucos estão vendo, e daqui a pouco vai passar minha gatinha na frente da câmera, como vocês podem Que ver. linda! Uma participante Desculpa. especial. E ela gosta de ficar por aqui. Mas, enfim, Gil, essa. me conta um pouco da tua história, né? De superação, de desafios, de vitórias. Quem é o verdadeiro Gil Giardelli? Assim, um entusiasta, inquieto, criativo, visionário. E como surgiu esse interesse por robôs, por criar robôs? Você vê que nas suas palestras você tem entusiasmo, todos os estandes que tem um robô seu, tem uma criatividade, tem uma pegada de que é como se nós fosse um pouquinho da gente na nossa realidade, né? Eu até dancei com o robô, cantei, enfim. Me fala dos desafios que, imagina, você está à frente há 20, 30 anos à frente do teu mercado. O quanto não deve ser impactante, o quanto não deve ter de resiliência, história de superação a se questionar, desenvolvendo tudo isso. Coisa linda. Puxa, eu tive o presente da vida de poder estar ali no comecinho da internet no Brasil. Eu trabalhava numa agência de publicidade mundial e um dia a minha diretora me disse assim, olha, Gil, tá chegando aí uma coisa chamada e-mail marketing e, enfim, você que mais gosta de tecnologia, você não quer participar disso, você não quer receber esse americano que está chegando aqui, que era o John Clayton. E aí o começo de falar de e-mail marketing, está falando de 23 anos atrás, era algo muito novo. Mas naquele momento eu vi aquilo acontecer na minha frente e falei, poxa, tem algo diferente aí. E aí, por outra felicidade da vida, eu fui morar em Londres, fui ser garçom, fui ser mensageiro no hotel, mas consegui também estudar lá. Fiz um curso Legal. chamado Mass Communication in the Internet, então era comunicação de massa e a internet. Eu me lembro de um professor que gosto muito dele, tenho um carinho, não tenho mais contato com ele, mas tenho um carinho pelas aulas dele. E ele disse assim: essa internet vai passar, isso é só uma onda. Mas eu já entendia que essa onda ia ser muito maior e está aí para ficar. A gente vê agora as pessoas conectadas, você pode estar inclusão social na vida real, mas digitalmente você pode estar fazendo um monte de coisa. E aí fui ser professor, quando ninguém queria ser professor, quando não se falava muito em ser professor. Me lembro dos meus amigos falando assim, mas por que você vai ser professor? Puxa, tem tanta coisa para fazer. E eu vi aquilo. E aí um belo dia numa sala de aula, um aluno, que hoje é uma das pessoas pioneiras na robótica aqui no Brasil, o Arthur da Somai, ele trouxe o primeiro robô. E aquilo foi impactante para mim. Da mesma forma que quando as pessoas veem os meus robôs a primeira vez, elas ficam, enfim, algumas ficam até emocionadas. Eu fiquei muito emocionado. Eu falei assim, aqui tem algo muito bacana. E não é só o robô para substituir pessoas, é para a gente voltar a ser seres humanos.
Falou tudo. E o pior é aquela criatividade, cantar músicas antigas, é incrível, é uma sensação incrível. Tem até um videozinho que eu sou super fã de todos os seus robôs. Agora me fala, como considera o papel da inteligência artificial como mecanismo de produtividade e que vem desempenhando um papel cada vez mais impactante de diversas maneiras mundo afora, né? Inclusive, Estados Unidos e Ásia foram os líderes globais que enxergaram pioneiramente esse cenário. Como você acredita que esse impacto ainda seja ainda maior, já que você é um cara que criador de tudo, um dos pioneiros a se criar tudo isso no Brasil, como você enxerga isso agora, nesse cenário de corona, agora que estamos em isolamento, a internet é o nosso principal meio de comunicação, como isso pode acelerar ainda mais a economia do nosso país? Antes de falar de economia, é importante dizer o que está acontecendo, né? É o supercomputador mais rápido do mundo, que fica em Georgia, nos Estados Unidos. Ele já conseguiu, em poucas semanas de trabalho, conseguir 77 caminhos para fazer a cura do Covid-19, né, do coronavírus. E dessas 77, os cientistas, eles separaram 7 delas e estão trabalhando nisso. Não é a cura ainda, mas nós estamos muito próximo de uma vacina, muito próximo de remédios, né? Esse computador, esse supercomputador, ele tem um consórcio de empresas como Intel, como Nvidia, e aí essa mesma Nvidia, que é a empresa que faz, ela é mais conhecida por fazer placas para processamento de videogames, mas ela tem uma ponta para falar sobre carros autônomos. Ela pediu para sua comunidade de gamers para todo dia pararem durante 2 horas e deixarem com que os cientistas usassem as suas placas para fazerem supercálculos. Então você está unindo o supercomputador mais rápido do mundo com uma comunidade gigantesca de games que estão cedendo as suas placas para cientistas voluntários. Então isso é uma resposta fabulosa dessa sociedade digital, é uma resposta fantástica. E no mais, né, existe um conceito chamado sociedade artificial, que você usa supercomputação e você usa o poder sobre o conhecimento dos seres humanos para desenvolver sociedades artificiais de fatos, como se fossem games, né? Mas você desenvolve, por exemplo, o Ebola, parte dele foi combatido dessa maneira. E já se mostrava que teríamos pandemias dessa magnitude como estamos tendo hoje. Só que os governantes não tomaram decisões onde deviam tomar, enfim, a sociedade não desacelerou quando deveria ter sido desacelerada, não tomou suas precauções como comer animais selvagens, e aí estamos vivendo isso. Mas eu acho que isso, eu sou um tecno-otimista em todas as maneiras, tem hora que eu confesso que eu fico um pouco, enfim, ansioso de estar aqui, apesar que amo minha casa, De amo minha fazer mal. família, mas foi um momento bacana para a gente desacelerar e para a gente poder viver uma nova era. E quais os maiores impactos econômicos que você acredita que a inteligência artificial venha, principalmente em épocas de coronavírus, né? E se tornar também, no decorrer dessa pandemia, a sustentabilidade dessas relações. Você vê que depois do discurso do Bolsonaro, muitos não concordam com o isolamento, outros concordam. Enfim, como utilizar isso para acelerar a crescimento exponencial em outras áreas e trazer essa sustentabilidade e a economia ainda se prosperar frente a atualmente e pós-corona, né? Na verdade, a gente está com uma questão que é muito séria, que você vai ter um desemprego tecnológico em massa, sim, a gente já está vivendo isso. Então, dentro dessa questão, o que está acontecendo é um momento onde você tem muitos empregos que estão disponíveis, mas você tem poucas pessoas capacitadas para isso. Isso é um momento de passagem, mas infelizmente pegou num momento delicado. Então, a economia da inteligência artificial, os países que conseguiram já entrar nessa nova economia, que são em média 21 países, estão vivendo pleno emprego Sim. na sua questão em várias áreas de trabalho, especialmente dos altos salários. Então, o diferencial de de uma empresa, o diferencial de um país vai ser de adotar essas nuances da economia da inteligência artificial. E para isso você tem que ter uma tríade, que é chamado né, a tríade da inovação, que é a iniciativa privada, trabalhando junto com a academia e trabalhando junto com políticas públicas. Qual é a questão? O coronavírus meio que tirou a união de tudo isso. O Brasil já vinha por esse processo e a gente vai ter que navegar, estamos caminhando, mas tem coisas bacanas acontecendo, como essas lives, né?
milhares de lives diariamente e cada um acrescentando um pouquinho. Isso já faz parte dessa nova economia. Coisa boa. E o mundo fala muito do mundo VUCA, né? Você abre um livro agora, atual, as pessoas ainda falando do mundo VUCA, que são as características de volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Em uma das suas palestras eu falei e eu ouvi da insustentabilidade desse acrônico, o anti-mundo VUCA. O que você considera que seja esse anti-mundo VUCA? E o mais interessante é que quando todo mundo está falando uma coisa na minha cabeça, eu pensando, ele é que está certo. É aquela coisa, quando todas as pessoas pensam como e um pensa diferente, é aquilo que me faz brilhar ainda mais os olhos. Então, na sua palestra, o que muito me tocou foi falar-se de anti-mundo VUCA. Explica para a gente o que seja e o que você considera que seja esse o futuro. Na verdade, o mundo VUCA ele foi criado pelas Forças Armadas Americanas na década de 60 para explicar um mundo dividido entre União Soviética e Estados Unidos. E no meio você tinha o Muro de Berlim. Se não existe mais a União Soviética, e não existe mais o Muro de Berlim, e a predominância hoje não é apenas dos Estados Unidos e também da China, o mundo VUCA não cabe mais. A partir dos anos 80 se utilizou muito o VUCA, isso chegou no Brasil na década de 90 e foi muito utilizado nos anos 2000. Porém, hoje eu prefiro o pensamento de um futurista, de um economista britânico-paquistanês, egípcio, desculpa, britânico-egípcio, que ele formulou no final dos anos 80 o conceito de tempos pós-normais. Na Federação de Estudos do Futuro se fala muito disso, né, que fica em Paris, e os tempos pós-normais eles vêm carregados de complexidade, caos, esse mundo que nós estamos vivendo atualmente. E o grande momento e o grande remédio para isso, o antídoto, é você ter conectividade, colaboração, né, enfim, entender que nenhum de nós é tão inteligente quanto todos nós juntos. Nesse conceito, tudo que a gente está vendo no mundo está indo ao contrário do que seria o remédio para os tempos pós-normais. Você está vendo uma União Europeia que está extremamente sem nenhuma articulação, os países fechando suas fronteiras. Então, no momento que a gente precisava o Brasil de união... mesmo, né? O Brasil mesmo, os estados já não estão interligando junto com a proposta do nosso líder, enfim. Estão todos brigando, tentando se fechar nas suas cidades. Isso vai ser péssimo para a sociedade. Isso é global. E em tempos que nós temos muito, digamos, enfim, que a turbulência é o novo normal, as pessoas tendem a querer voltar em receitas antigas, de fechar fronteiras, sejam de países estaduais, e o certo não está por aí, eu tenho certeza disso. Exatamente. Me Deixa eu fala, a mandar aqui um proposta da abraço pro sociedade... Luiz aqui, ó. É que eu tô longe sem óculos, mas tem o Luiz mandando um abraço pro Luiz, pô. Tem Luiz é perguntas incrível. depois que a gente pergunta, enfim, todo mundo que está aí vendo a gente. Legal? Tem até uma pergunta interessante. Como a educação vai reagir a esse processo, tendo visto as escolas em pânico? Muitos já não estão mais tendo aula e não tem mais a apresentação online. Imagina aqueles negócios que não existem, plataformas online. Aqui mesmo no Ceará, muitos aprovam na OAB e que acham que esse modelo de estar presente, de levar, pegar na mão do aluno é que faz o diferencial e que, na realidade, agora, nesse momento, já está em desuso, né? E o Everton também falando que participou de uma palestra sua no Engenheiro, incrível. Todo mundo aí elogiando bastante suas palestras. Obrigado. Olha, Gabriela, você está vivendo um lugar onde o físico, que é o físico dentro do digital e o digital dentro do físico, ele já deveria ter acontecido nas nossas escolas. Só que, infelizmente, a maioria das escolas, elas estão num processo onde elas não conseguiram entender esse mundo digital. Te falo isso como eu estou fazendo uma nova graduação, toda em AD, numa escola bem famosa, e não estou criticando eles, muito pelo contrário, mas você vê que a ferramenta digital, ela não conseguiu ser uma ferramenta do século. A gente vai ter que ter uma recapacitação dos professores, uma capacitação também dos pais que ainda querem aquela escola das crianças, das pessoas sentadas e escutando. Então, tudo isso vai ser um conceito que vai ter que ficar para trás, né? E aí, horas você vai ter que ter aula online, hora que você vai ter que ter os encontros físicos.
Então, eu acho que Sim. isso é uma mudança. E fora isso, você vê, vou pegar aqui um exemplo da Netflix. Ela lançou uma série agora que é um sucesso. Essa série, elas são episódios de 20 minutos. Porque as pessoas estão sem Rápido. paciência para assistir episódios de 40 minutos, de 1 hora. Então a gente vai ter cada dia mais um mundo acelerado e de outras formas de ter a educação. Então a educação precisa mudar, porque ela ainda vive do século, da escola de Marrakech, de Madrasta, no século II. Que máximo. Deixa eu ver aqui outros comentários. O Luiz falando que esses choques e conflitos são naturais frente a uma quebra de paradigma que nos tira. Aqui, só um minutinho. Que nos tira da inércia. Os grupos são agredidos. Tá saindo direto. Buscam um retorno dessa inércia. Cavalcante aqui perguntando, tá admirando seu momento de fazer live e acredita também que a transformação digital ganha um peso e velocidade para esse momento que vivemos atualmente. Está te fazendo uma pergunta, né? A proposta é essa. Estar aqui fazendo live já é essa transformação digital. E uma das maiores funcionalidades da sociedade 5.0 são esses avanços de médicos, científicos, para acelerar tratamentos em melhores condições. Você até falou no início da nossa live desses tratamentos, inclusive com corona agora, utilizando a tecnologia. Acredita que esse é exatamente o divisor para a nossa ciência, o divisor para a nossa área médica? Como você enxerga a parte médica e tecnologia para o futuro? Eu acho que já aconteceu. Teve uma nova portaria agora do governo federal autorizando a telemedicina. É, tecnicamente era indefensável que a telemedicina não existisse, né? Porém, eu sei que tem Verdade. muitos, enfim, existiam muitos interesses, né, por trás para barrar a telemedicina. E aí é um pouco do que eu acredito na vida. Ou vem pelo amor, ou vem pela dor. Deixaram vir pela dor. E aí agora está autorizada a telemedicina. Eu ajudei a colocar dois robôs no Hospital das Clínicas com telemedicina, foi um pedido até dos médicos, né? Então, enfim, foi um trabalho de voluntário de outras empresas que têm esses robôs, eu só fiz a ponte, mas isso é interessante porque, de repente, você vê os médicos falando, vamos trazer aqui o robô para ajudar a fazer a telemedicina, vamos tentar proteger os profissionais de medicina, enfermeiros, auxiliares, médicos, para fazer o primeiro atendimento via a tela do robô. Então, acho que isso é muito bacana. Então, aconteceu, né? A gente já esperava que isso tivesse acontecido alguns anos atrás, mas tudo tem tempo, né? Tudo tem seu momento. Na minha visita na Startse, um dos vídeos lá propostos, a Startse tem na China, tem no Vale do Silício, enfim, eles já falavam de vários equipamentos para auxiliar a área médica, só que eles falavam assim, que tinha diagnósticos, o paciente entrava, em 2 minutos, 3 minutos, tinha todo um diagnóstico do seu corpo e os médicos estavam ficando robotizados. Eles não olhavam, eles não tinham empatia, eles não davam feedback, era aquela coisa, o próximo, porque a máquina já substituía praticamente tudo. Aquela comunicação assertiva, já havia um laudo muito bem embasado. O que você acredita que nessa transformação, para não ter o mesmo cenário fora, que os brasileiros possam vir fazer esse diferencial aqui? Eu acho que é utilizar a nossa maior qualidade como nação, né? A empatia que em tempos agora volta forte, mas durante muito tempo ficou para trás. A empatia de você poder olhar no olho das pessoas, de você poder conversar mais com elas, né? Eu tenho um pai de 93 anos e às vezes eu sinto que ele vai, enfim, ele está acabando o tratamento dele agora e para ele ir naquele tratamento lá fazer o controle dele é um acontecimento bacana do dia dele, porque ele não tem mais tantos acontecimentos. Então, um dia eu acompanhei ele e vi como a pessoa que recebe, né, o recepcionista, era um homem ali, como ele recebia aquela pessoa, é o meu pai. E não só meu pai, todas as pessoas. E meu pai foi lá, cumprimentou ele e tal. E aí um belo dia eu vi um projeto sobre saúde pública usando inteligência artificial e uma das recomendações foi assim, é, é, tire o maior número de pessoas, porque as pessoas demoram, as pessoas querem conversar com o porteiro, etc. Mas eu fiquei perguntando, mas será que a gente tem que retirar tudo? Será que a gente tem que deixar um mundo tão sem toque? Toque no sentido, toque de conversar, de empatia?
porque aquele bom dia que aquele porteiro daquele super hospital dava para o meu pai fazia diferença para ele, não só para ele, para várias pessoas. Então, a gente tem que tomar cuidado de achar que tudo vai ser tecnológico, de tudo que vai ser, né? Eu fui para a China 2 vezes e ficou bastante marcante para mim que, na verdade, sempre se fala assim, os chineses não são muito felizes, eles são muito felizes, eles são na deles, na rua, evidentemente, né? Mas eles são muito felizes, você vê eles assim alegres entre eles. Hong Kong é uma festa, Shenzhen é uma festa, mas ao mesmo tempo tem ali uma cabine onde a pessoa pode ir lá e fazer a sua consulta médica, né? O dinheiro quase não circula porque ele é todo eletrônico pelo celular. Então isso faz com que as pessoas tenham mais tempo para serem felizes. Então a gente tem que analisar um pouquinho disso. Então, tudo, nem o extremo, nem tudo digital, nem tudo na vida real. Acho que o físico é o caminho do meio. Perfeito. Robôs como os nossos aliados, né? Carros autônomos, transportes integrados, atendimentos agora via drones, gestão na nuvem, aeroportos e suas transformações, são algumas das possibilidades já reais dos novos conceitos de se viver. Quais as profissões que acredita que sejam a aposta dessa nova economia e o que acredita se o Brasil está preparado para tudo isso e ainda por cima esse efeito do corona na economia? Eu vejo assim, pelo menos a minha carreira jurídica tem se transformado bastante, novas profissões surgindo, já tem peticionamento, já tem gestão de escritório, já se tem, você faz um atendimento de cliente, já se faz na nuvem, exatamente com a proteção da Lei Geral de Proteção de Dados, e várias outras ferramentas para acelerar o nosso trabalho já estão sendo desenvolvidas. E aí, qual a estratégia, o que você acredita que seja essa nova aposta, não só na carreira jurídica, mas também outras? Nosso público é bem diversificado e é mais para um público voltado para o empreendedorismo em si, para essas novas temáticas. Eu vejo hoje em dia que todas as áreas estão muito afins, correlacionadas, né? Se você não tiver essa visão sistêmica em todas as outras, você não pode nem mais se relacionar, se comunicar. Olha, Gabriel, eu acho que o ponto principal é que não vai acabar a profissão de advogado, não vai acabar a profissão de médico, de arquiteto, de professores, mas todos eles terão que ser cientistas de dados também. Eu acho que todos eles vão ter que ter agora, dominar parte das ciências exatas, né? Uma nutróloga vai ter que saber sobre Big Data por uma série da internet das coisas chegando e ajudando os seus pacientes. Você vai ter os juízes agora competindo com um juiz da Suprema Corte da Estônia que 5 dos membros são seres humanos e um é inteligência artificial, porque se a justiça ela tem que ser cega, ela tem que ser muda, né? Imparcial. Imparcial, nada mais do que uma máquina, mas também continuam 5 ali juízes da Suprema Corte da Estônia. Então, quer dizer, é uma convivência entre pessoas e a inteligência artificial. O que eu acredito que já deveria ter acabado são esses que mais deixam as pessoas doentes do que trazem algum tipo de significado, de propósito, de felicidade, né? Eu falo sempre isso nas minhas aulas, nas minhas falas, que nós temos pessoas que são primordiais nos escritórios, por exemplo. São aquelas pessoas que recolhem nossos papéis higiênicos usados. Mas a pergunta é, cabe no século XXI que alguém recolha o papel higiênico usado da outra pessoa? A gente já tem tecnologia para que isso seja feito por nanotecnologia, por máquinas, enfim, outras maneiras. Mas o nosso desafio é ajudar essas pessoas na transição, especialmente num país onde milhões estão vivendo em profissões que ainda são extremamente repetitivas e deveriam ter ficado no século passado. Excelente. E como a tecnologia pode impactar com reconhecimento facial, descoberta dos criminosos? Já teve, né? Inclusive, um caso de reconhecimento facial no próprio carnaval do ano passado, salvo engano. E qual o impacto disso tudo na Lei Geral de Proteção de Dados frente a essa nova economia? Vocês estão preparados? Estão sempre... Ontem eu entrevistei Cristina Castro, uma robô negra, para auxiliar no assédio sexual das mulheres. Isso também expandiu o projeto dela para ser humanitário, atrair também outras áreas afins, não só tratando a pessoa que foi molestada, mas também a própria pessoa que
que comete esse crime. Como você enxerga que isso possa vir a transformar socialmente isso? Eu vejo muitos objetos, muitos equipamentos disponíveis para celeridade, para internamente do escritório, mas ainda pouco sendo desenvolvido socialmente, culturalmente, como abranger ainda mais a sociedade como um todo. A empresa que eu faço parte, que é a Faivera, ela é uma parceira mundial da Hitachi Vantara, né? A Hitachi, ela tem toda uma área de inteligência artificial e nós estamos trazendo algumas ferramentas de reconhecimento facial. A gente já tem pronto lá fora, não está no Brasil ainda, mas a gente já estava trabalhando para ser implementado, um contador de pessoas. Essa mesma ferramenta, além de contar pessoas, sabia se você tinha algum tipo, você estava com algum tipo de febre, e aí você avisava por exemplo, no hospital que aquela pessoa estava com muita febre. Então imagina isso para o combate do coronavírus, porque ela é uma máquina termal, né, de captação termal. Além disso, teve já um projeto que aconteceu mesmo, onde uma criança se perdeu num grande evento esportivo, e aí, através desse reconhecimento facial, se encontrou a pessoa e também se reconheceu se aquela pessoa que estava de mão dada com ela era uma pessoa que estava sendo procurada por molestar crianças, Criminalmente. etc. Mas ela não estava, ela estava realmente ajudando, que ela viu aquela criança chorando. Mas olha só como a gente vai trazer mais segurança. E aí, na lei de proteção de dados, tecnicamente, quando você usa isso para segurança, você está dentro, você tem, digamos assim, você pode fazer essa maneira. Eu acho que isso vai trazer um mundo mais seguro. A gente fala de novo da China, que eu fiquei muito impressionado. A China, tecnicamente, em Xangai, todos os dias tem como se fosse uma celebração de Ano Novo igual do Rio de Janeiro. Tem fogos de artifício, mas são digitais. Imagine milhares de pessoas todas as noites indo para ver essa queima de fogos digitais. E ali não tem ninguém deixa um lixo quando acaba, não tem ninguém reclamando que roubou seu celular. Por quê? Porque se você deixar um lixo, as câmeras de reconhecimento facial vão entender que você é o João e o João vai receber uma multa, seja ele morador da China ou seja ele saindo do seu aeroporto. Se alguém pegar o seu celular, rapidamente vão aparecer que são. Você não vê praticamente polícia na rua, mas você sabe que se eu fizer alguma coisa errada, vai aparecer um policial e vai saber exatamente quem pegou o seu celular. Então, eu acho que são trocas, né? Você deixa o governo ver o seu rosto o tempo todo, mas você tem uma sociedade mais justa, mais segura. Eu acredito nisso. Excelente. E como a inteligência artificial poderá transformar ainda mais a advocacia no mundo? Já das disponíveis, inclusive até já citadas por mim. Acredita que venha algo ainda mais revolucionário? Eu entrevistei também uma juíza federal, que ela também tem alguns estudos em Harvard, uma das pioneiras a se estudar a inteligência artificial dentro do judiciário. O que ela mais fala é que juízes vão fora para estudar e desenvolver produtos para dentro da própria vara, para acelerar, tirar do automático, para que o juiz possa ser ainda mais estratégico. Acredita que vem inovação ainda para esse ano de 2020, dentro da área jurídica? Olha, eu acho que esse ano de 2020 a gente deu, como se fosse assim, paramos de respirar por um tempo. Então, eu acho que não vamos ter tanta novidade, talvez no final do ano, quando tudo isso, se Deus quiser, vai passar. Mas eu acho que o que está em jogo, não me lembro quem é, você é especialista nisso, mas acho que foi Rui Barbosa que disse que, que a justiça tardia é uma injustiça, não é isso? Algo similar a isso. E eu acho que a nossa justiça aqui no Brasil ela é muito lenta, muito demorada, ela causa incômodo por aqueles que não falam advoguês, o juridiquês, digamos assim, Juridiquês. o juridiquês. E eu acho que essas novas ferramentas vão transformar as pessoas, que elas possam entender mais. Eu acho que como o Google deu um poder de ter uma Barça no celular de cada ser humano, eu acho que a inteligência artificial vai poder entender, fazer o que a gente entenda o que está acontecendo no mundo jurídico. Eu acho que o caminho já começou. Hoje, tenho certeza que a maioria das pessoas sabem mais o nome dos juízes da Suprema, do STF do que dos jogadores da nossa seleção brasileira. Né? Isso é bacana. Excelente. Mesmo que você critique eles ou não, só de estar debatendo já faz uma coisa fantástica, né? É um debate fabuloso. Até de presidente prudente, agradecendo aí
seu tempo das palestras. Coisa boa, né? Rodando o Brasil inteiro, Gil. E como empreendedor, visionário, determinado, inquieto, sabe onde deseja chegar e suporta esses riscos para construir esse mundo novo, ainda por cima digital, o que vem para 2020, Gil? Conta para a gente esses novos projetos. Tem algum que esteja aberto ao público, colaborativo? Inclusive, já me deixa à disposição também para poder auxiliar, não só a mim, mas eu sou presidente e idealizadora de uma associação internacional de advogados, a Law Talks, que eu tenho todo o amor de abraçar a tecnologia, a inovação, como a gente pode ainda mais contribuir com a sociedade, um ecossistema ainda mais sustentável. Poxa, doutor, eu acho que a gente chegou num momento onde, na verdade, eu acho que em vez de falar de futuro, nós vamos resolver os problemas do passado. A grande discussão desse coronavírus é, por exemplo, que, não sei os números exatos, mas é algo próximo de 80% dos brasileiros não tem saneamento básico. Então a gente está falando de saúde, mas quando você coloca saneamento básico numa comunidade, num bairro, tecnicamente você extingue mais de 20 doenças. Eu acho que esse debate está sendo fabuloso. Eu acho que para 2020 vem o debate de você, de você também tentar ver o tamanho do Estado no bolso das pessoas, né? Hoje, os profissionais autônomos, como você, os empresários, os funcionários, está todo mundo se sacrificando. E aí, eu estava aqui antes de entrar nessa live vendo o presidente da Câmara, né, o, o Rodrigo Maia, ele dizendo: a gente vai demorar algumas semanas para entender se vai diminuir o salário enfim, do legislativo, do executivo. Eu entendo as semanas que ele precisa para debater, etc. Mas assim, o mundo está com esse tempo. Eu acho que a gente ficou 500 anos não pensando em saneamento básico, 500 anos criando leis que só ajudavam quem tinha dinheiro para poder pagar boas bancas de advogados. Sim, Desculpe se, mas é uma visão que sim, essa é a realidade. e eu acho que a gente tem que agora entender como nação. Eu espero que, quando a gente passe por esses percursos políticos, a gente entenda que nós somos uma nação. E que você aí na sua cidade, que está distante da minha, mas você é uma brasileira como eu. E não tem sotaque diferente. A gente gosta de pessoas, sejam elas brancas, negras, sejam elas gays, sejam elas com alguma deficiência. A gente gosta de pessoas. E já já não vai importar se você é paulista, se você é cearense, se você é americano, italiano. Nós somos uma sociedade só, né? Eu compartilhei Verdade. um vídeo que está rodando aí o mundo, compartilhei no meu LinkedIn, que chama Uma Carta do Coronavírus para a Humanidade. Eu achei aquela carta, não tem embasamento nenhum científico, é só poesia. Mas ela é tão bonita, eu acho que a gente precisa de mais poesia, de mais pensamento. Ai, que fofo, Fraternais. fofo, bacana. E para finalizar nossa live, um conselho para os advogados, empreendedores em meio a essa crise, para os outros empreendedores. Eu estou vendo que nosso público está bem diversificado. O que é que você acredita, além de empatia, solidariedade, mais poesia, mais esse olhar humanitário, contributivo, refletir os erros do passado para que a gente possa apenas fazer uma correção? Acho que a hora não é a hora de criar novos produtos mesmo, mas efetivamente a gente poder trazer uma solução prática para sair pelo menos do caos. Passa esse conselho para as pessoas e, como bem falado aqui, falando do meu sotaque, não tem sotaque aqui, gente. E é isso, eu tô quase uma paulista também, viu, Gil? Minha meta de vida é morar aí esse ano. Aqui, enfim, você já será muito bem recebida. Coisa boa. E ainda tô para deixar, como se não se aceita mais currículo, eu vou bater na porta da sua empresa, tá bom? Olha, o meu conselho é o conselho que eu estou levando muito a sério. Cuidem, cuidem, cuidem da alma e da mente de vocês, de cada um. É, eu acho que às vezes ficar a televisão o tempo todo ligado, vendo sempre a mesma notícia, sempre vendo que, infelizmente, serão notícias muito ruins os próximos dias, pessoas morrendo, né? É, eu acho que ou me convidaram para uma live e falaram assim: eu queria que você falasse sobre o coronavírus e a crise e a inovação. Eu falei: não, tira a palavra crise, vamos falar de tudo por aí. Então, eu acho que está na hora da gente
eu posso assegurar para todos vocês, tem um mundo fabuloso sendo gestado nesse exato momento, em gestação. Qual é a questão? É que ele precisava de mais um tempinho para aparecer. Ele vai aparecer e a gente vai ver uma sociedade muito melhor. Depois de tempestade, sempre virão dias de sol. Então, meu conselho é, seja parceiro de um bom livro. Estou lendo 3 livros agora nesse exato momento. Máximo. Cuide bem das pessoas. Às vezes eu erro aqui com a minha companheira, por exemplo, mas aí eu falo, não, peraí, vamos ter mais cuidado, porque as pessoas, quando elas ficam o tempo todo, 24 horas no mesmo espaço, às vezes a gente comete erros. Então está na hora da gente cuidar mais um do outro, ser mais atencioso, mais cuidadoso, né? E entender que está todo mundo no seu limite, todos nós. Então, cada um cuidar de cada um. E no mais, todo mundo que ficou aqui assistindo e você, espero muito mesmo um dia dar um super abraço em cada um. E, e eu tenho certeza que a primeira sexta-feira, depois que essa crise passar, vai ser o maior sextou da história da humanidade. Agradecer todo o teu compartilhamento de experiência, agradecer as pessoas que estão nos ouvindo, Keila de Tocantins, a minha amiga dos Estados Unidos, a outra de Caldas Novas, nossa, outras pessoas aí parabenizando o seu trabalho, Karina, Alonso, fico muito feliz que tanta gente bacana nos compartilhou. E só fazer um adendo, já os casos de divórcio nesse período de pandemia já estão em números, eu li hoje sobre isso, antes de vir eu estava lendo sobre isso. Para você ver o quanto estar com familiares, amigos, enfim, esse tempo está fazendo com que a gente aprenda a se relacionar melhor novamente. Além do interpessoal, mas o relacionamento social também é de grande valia. Gil, mais sucesso, mais solidariedade, mais compartilhamento digital. Não vejo a hora de ir para outra palestra sua. Enfim, eu espero que a gente fidelize aí alguns projetos sociais, conta com o apoio da associação, com o meu apoio, acredito muito, eu sou sua fã mesmo, de carteirinha, e tá bom da gente fazer um fã-clube, transformação digital com o Gil, para aprender ainda mais, para poder propagar ainda mais os blogs, os vídeos, as inquietudes que ele compartilha aí com a gente. E é isso, conta com a gente, muito obrigada por tudo, para todas as pessoas que estão ali parabenizando a live. Eu vou lançá-la, acho que amanhã mesmo eu já vou lançar essa live nos nossos canais, nas nossas redes sociais, porque foi incrível. Obrigada pela oportunidade mesmo. Obrigado, fiquem com Deus, se cuidem. Beijão. Tchau, tchau, Gil. Um abraço, gente.